Um dos temas que sempre me pediram aqui no canal é eu falar a minha conexão com Deus, como isso começou, como isso me mudou como pessoa. Essa semana eu vivi uma das melhores experiências que eu tive com Deus. Estou há 8 dias aqui numa cidade pequena em Portugal, próximo de Aveiro e próximo de Coimbra, Mogofordes. E nessa semana eu tive uma experiência muito boa. 60 universitários, 60 missionários, seja da minha universidade e de outras universidades de Braga. Ficamos reunidos, ficamos alojados em uma casa. Esse campo aqui faz parte também dessa casa. E a verdade é que eu tive uma experiência muito boa. A ideia dessa missão era nós falarmos com as pessoas locais daqui, falarmos com crianças, falarmos com idosos, falarmos com adultos, de maneiras a realmente entender a vida dessas pessoas aqui no interior. Foi uma semana que eu me desconectei muito do telefone, me desconectei muito mesmo do telefone. Usei pouco as redes sociais. E como assim eu continuo a postar vídeo? Eu continuo a postar vídeo porque eu já tinha trabalhado muito na semana anterior. Fica esse conselho para ti que queres começar a produzir conteúdo. Quando tu sabes que a semana vai ser corrida, adianta uma semana, trabalha ao dobro, que os resultados só serão consequência. Continuando, éramos 60 universitários e foi uma experiência boa. Rezamos o terço, rezamos a missa, fui acólito, li na leitura. Foi literalmente uma diferença enorme, uma experiência diferente, vivendo com Deus. Esse vídeo não vai ter corte, esse vídeo vai ser aqueles vídeos reflexivos que eu faço normalmente aqui no canal. E a verdade é que eu aprendi muito. Seja com os idosos que eu falei ao longo dessa jornada. Eu sou Dom Pele, no caso sou negro. E sempre que eu via um idoso, ou sempre que eles me viam, eles perguntavam: de onde é que tu és? Eu digo que eu sou de Angola. Eles ficavam muito felizes e do nada começavam a contar a história deles. E aí fica outro insight, que é o quê? A mídia vende muita imagem falsa sobre as pessoas que vivem na Europa, sobre as pessoas que vivem na América, porque para todo mundo da mídia, essas pessoas são racistas, essas pessoas têm uma imagem muito errada sobre a África, mas não. Essas pessoas me contavam histórias sobre a guerra. Entender outro lado da moeda foi muito crucial. Dedicar parte do meu tempo para ouvir realmente essas pessoas que se sentem muito isoladas aqui no interior. Então, essa foi uma experiência boa. Sem contar as experiências únicas que tivemos, as memórias únicas que fizemos e as novas amizades que eu construí nessa experiência. O segundo tópico é o desafio de provérbios. Eu estava muito preocupado se eu ia conseguir fazer o desafio de provérbios. Para quem não sabe, eu fazia live todos os dias às 5 da manhã sobre provérbios, que é o livro escrito por Salomão, o homem mais próspero que já pisou na terra. Continuando. Eu fazia essas lives normalmente em casa, que era do dia 1 até o dia 31. Mas eu sabia que na semana do dia 26 até o dia 31, eu não estaria em casa, eu não teria as condições para fazer as lives. Mas aí quando eu cheguei, eu estava sempre preocupado. Mas no fundo, eu confiava no Senhor. Eu sabia que Ele iria me ajudar a encontrar a maneira certa de fazer a live. E a verdade é que quando eu cheguei aqui, já tinha até uma esplanada para fazer a live. Mas Deus é tão bom que Ele me deu o dobro. Como assim Ele me deu o dobro? Fomos entender os quartos, fomos ver os sítios onde ficamos hospedados. E tinha uma sala muito boa que eu podia fazer live. Teve até outro dia muito engraçado que a sala estava fechada e eu tive que fazer live em outro sítio. E foi a melhor live que eu fiz. Foi a live 31, do capítulo 31, que fala sobre a mulher de Provérbios. Mas bem, eu estava preocupado. Mas eu sabia que no fundo Deus iria me ajudar a fazer esse desafio. Porque se Ele me deu a visão de fazer esse desafio, Ele ia me dar a provisão de continuar com esse desafio. Eu sabia que Ele não ia me deixar na mão. Muitas pessoas poderiam pensar: o que as pessoas vão pensar se eu fazer live às 5 da manhã? A verdade é que as pessoas que estavam aqui comigo hospedadas gostaram muito. É claro que falaram muito, falaram até no teatro de ontem. Mas a única preocupação que eu tinha era: será que eu vou continuar a fazer as lives? E não aquela opinião do tipo: uau, 60 pessoas, o que vão pensar sobre eu fazer live? Não, eu não me preocupei com isso. Eu me preocupei nas coisas que eu poderia controlar. O que eu poderia controlar? As lives que eu podia fazer. O terceiro ponto é: o vazio que tu sentes na tua vida, no teu coração, é por falta de Deus. Eu me conectei mais com Deus em 2023, depois de um término. E depois desse término eu entendi que as coisas não acontecem segundo a minha vontade. As coisas acontecem segundo a vontade de Deus. E foi tão bom que depois disso eu comecei a me conectar mais com Deus. Comecei a inspirar novas pessoas. Comecei a produzir conteúdo na internet. Comecei a ser uma referência. Melhorei o meu network. Aquele término, para mim, eu sei que é algo que passou. Nós terminamos bem, terminamos pela porta da frente, terminamos como amigos. Hoje em dia não falamos, mas terminamos da maneira correta. Em honra daquilo que nós construímos. Eu cresci tanto, mas tanto que hoje eu estou na minha melhor versão.
no meu melhor shape, no meu melhor negócio. Conheço pessoas incríveis, mas eu sei que foi graças a Deus que isso aconteceu. E Ele nunca vai me deixar só. Eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou encontrar a pessoa certa. Luso, por que não ficas com ninguém? Por que nunca devia sair com alguém? Porque no tempo certo Deus irá colocar a pessoa certa. E eu rezo isso todos os dias, pela minha futura namorada. Eu tenho muito respeito por ela, muito mesmo. Então, aquele vazio que tu sentes hoje é por falta de Deus. Luso, como é que eu me aproximo mais de Deus? Fala com Ele. Na Bíblia diz que nós devemos fechar a porta do nosso quarto, rezar em secreto, que o nosso Pai irá nos ouvir. Talvez seja isso que tu precisas fazer. Tirar um tempo do teu dia para falar com Deus, para entender realmente a conexão. Nos primeiros dias, quando comecei a me aproximar de Deus, não foi fácil. Eu tinha que arranjar uma parte do meu dia para me conectar com Ele. Nos primeiros dias foram às 18, depois às 19, depois às 20. Daí eu vi que tinha dias que eu procrastinava. O que é que eu comecei a fazer? Comecei a rezar sempre que eu acordava. E melhorou muito. Comecei a envolver em eventos da igreja, em momentos de oração. E claro, a minha conexão com Deus melhorou muito. Hoje em dia muitas pessoas veem, Luso, tem várias passagens bíblicas na mente. Como é que tu fizeste isso? Há 2 anos atrás eu também tinha isso em mente, que é o seguinte, uau, ele consegue falar várias coisas sobre a Bíblia. Como é que ele consegue? A verdade é que só vais conseguir quando tiveres melhor conexão com Deus. Salomão sempre nos diz em Provérbios que existem 2 caminhos. O caminho mais fácil, que a curto prazo vai ser prazeroso, e o caminho mais difícil, que a longo prazo será o caminho mais fácil. Se tu for sempre em busca do caminho mais fácil, mais cedo ou mais tarde irás desistir. Por quê? Porque tu não tens uma base sólida para continuar com isso na tua vida. Então, o vazio que tu sentes é falta de Deus. E algo que eu senti muito nesse retiro é que eu devo falar mais sobre Deus aqui no meu canal, nas minhas lives, nos meus stories. Algo que eu tinha colocado como propósito no final do ano passado é mencionar cada vez mais Deus nos meus conteúdos, nos stories principalmente. E sendo bem sincero, eu já consegui fazer muito isso. Então, é o que tu precisas refletir. O vazio que tu sentes é pela falta de Deus. O quarto ponto que eu escolhi para esse vídeo é: tu não precisas ter vergonha. Quando eu comecei a me envolver mais na igreja, quando eu comecei a frequentar mais grupos de oração, eu tinha certa vergonha. O que as pessoas vão pensar? Eu mudei muito. Tem pessoas que me conhecem desde a infância. Elas sabem que eu não sou santo. Elas sabem que eu não sou religioso 100%. Mas eu vi. Se eu for pensar na opinião dessas pessoas, eu nunca vou evoluir. Eu nunca vou ter uma conexão com Deus. Nessa vida, a única pessoa que tu deves prestar contas, e iremos prestar contas no final, é Jesus e é Deus. Se tu continuar sempre a pensar na opinião das pessoas, tu não vais evoluir. Algo que eu pensava, ficava com o pé atrás. Uau, por que eu vou postar foto da missa, que eu fui à missa? Eu não gostava de postar isso. Ficava sempre com o pé atrás. O que as pessoas vão pensar? Mas todos os domingos agora eu posto foto da missa. Essa semana eu tive experiências incríveis que eu nem precisei postar. Seja no infantário, como eu conectei com os bebês, seja na missa que eu assisti, eu não precisei postar. Fiquei uma semana com uma média de 1h30 de tempo de tela. Eu não usei muito o telefone essa semana e foi realmente muito bom. Aproveitei muito o momento. Mas continuando, tu não precisas ter vergonha. Eu ia na vigília e era algo incrível, tipo incrível. Essa semana também teve vigília. Eu ia na vigília e ficava todo solto. As pessoas que me conheciam da minha escola ou meus amigos ficavam admirados. Uau, esse realmente é o Luso que eu conheço. Não é a mesma pessoa. Tem uma amiga minha que dizia que eu sou o irmão, como é que eu posso dizer? O irmão da igreja que sente muito o calor de Deus. E a verdade é que eu sinto um pouco de saudades disso, das vigílias em Angola, mas tu não precisas ter vergonha. A única coisa que tu deves ter vergonha é de não te aproximar de Deus. Lembram quando eu disse que existem 2 caminhos? É precisamente sobre isso. Se escolheres o caminho mais fácil, vais querer tudo rápido. Mas tu fores de uma maneira genuína, te conectando mais com Deus, no secreto, e não teres vergonha, a tua vida vai melhorar muito. E eu sei que grande parte do meu sucesso é por eu ter me aproximado de Deus. E eu sei que isso ainda nem é a sombra do que há de vir. E um ponto para finalizar esse vídeo é: essa semana eu fiquei 8 dias fora de casa, minha primeira viagem sozinho. E o Luso de 2027 hoje me agradece muito. Por quê? Tá a passar comboio agora. O Luso de 2027 me agradece muito porque eu vou virar nômade. E eu digo isso normalmente. Deus já me mostrou que eu serei. Cabe a mim trabalhar para alcançar isso. E fica outro aprendizado para ti. Deus pode fazer a parte dele, mas a tua parte tu é que irás fazer.
Tu é que irás acordar mais cedo, tu é que irás treinar, tu é que irás começar a empreender, tu é que irás produzir conteúdo, tu é que irás começar a ler. A tua parte, tu é que precisas fazer, Deus não vai fazer a tua parte. Então, fiquei 8 dias fora de casa, minha primeira viagem sozinho, foi uma experiência boa. E preparando a mala, no dia que eu preparei a mala, eu deixei até perder o cartão, mas eu disse, vou assim mesmo, vou assim pro retiro, celebrei a missa. E o que aconteceu? Depois disso, a amiga da minha mãe me levou pro sítio onde nós íamos pegar os autocarros. Mas esse é o ponto. Luz de 2027 me agradece muito por ter colocado essa experiência, por ter ficado quilômetro de distância de casa, Angola, quilômetro de distância da minha nova casa, Braga. Mas eu sei que valeu a pena. Eu sei que eu peguei repertório dessa experiência e eu vou levar muitos aprendizados para as próximas viagens que eu terei. No link desse vídeo eu vou deixar minha newsletter, onde eu comentei um pouco mais sobre essa experiência. Os comentários sobre a minha newsletter têm sido muito positivos. Tenho contado experiências minhas, aprendizados meus e dicas que tu podes ter na tua vida, seja na parte espiritual, como mentalidade, empreendedorismo. Então o link está aqui na descrição. Assista não, leia, que eu sei que vais tirar vários aprendizados, várias reflexões, assim como eu tive na minha vida. Se és novo aqui no canal, se inscreve, algo que eu não peço muito. Vou deixar aqui 2 vídeos que tu deves assistir. Um só eu que estou a te recomendar, o outro é o YouTube que te recomendou. Bem, e nos vemos no próximo vídeo.